Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Belle e irei compartilhar com vocês um pouquinho do que aprendi sobre bullet journal e sobre algumas técnicas de artes plásticas que eu utilizo nele. No vídeo de hoje vamos fazer o setup do meu bullet de 2021. Já tem um mês que quero fazer, mas ainda bem que não fiz antes, assim posso compartilhar o processo com vocês. Bom, vou começar escrevendo meu nome na primeira página e eu gosto de deixar bem simples mesmo. No máximo escrevo algumas informações para o caso de perdê-lo e poderem me encontrar. Como essa primeira página é meio colada e fica levantando, eu decidi terminar de colar e fazer uma arte de 2 páginas para a capa de 2021. Para quem não conhece, essa é uma cola em fita e eu gosto muito dela porque não deixa a página úmida nem marcada. Para a minha capa, eu decidi fazer uma paisagem de nascer do sol. Resolvi utilizar aquarela, apesar de eu não ter muita prática, dá para fazer umas coisas bem bonitinhas, então vamos usá-la. A primeira etapa é decidir quais cores você vai querer utilizar e preparar as tintas. Eu gosto muito de usar uma seringa para colocar a água no godê. Não tenho muita paciência para ir pegando água e tinta um pouquinho de cada vez. Isso pode ser um erro meu, mas por enquanto está funcionando. Importante lembrar de colocar um papel embaixo das páginas. Assim dá mais tranquilidade para você pintar e diminui as chances de estragar alguma outra página do seu caderno. Contei quantas cores eu ia utilizar e fiz uma divisão mais ou menos. Sinceramente, depois que eu vi o resultado, achei que dividi certinho demais. Acho que o ideal é fazer algumas cores com um espaço maior e outras menores. Aqui eu usei a técnica de molhado no seco para evitar molhar demais o papel e acabar enrugando as folhas. Uma dica é não esfregar demais o pincel na folha, como eu acabei fazendo. Desgasta o papel e fica com uma textura estranha. Com a aquarela você tem que ter paciência, esperar a tinta secar para fazer outras camadas, principalmente quando não é exatamente uma folha apropriada. Esse caderno que eu estou utilizando tem a folha de gramatura 160, mas mesmo assim não dá para abusar, né? Bom, depois de seco, vamos para o desenho. Resolvi fazer umas montanhas como numa referência que vi aqui no YouTube. Essa é uma borracha limpa-tipos, gosto muito dela porque diminui a sujeira e não agride o papel. Para as montanhas, eu utilizei a caneta brush da Unipin e confesso que me arrependi de fazer a pintura dessa forma. Fiquei rezando o tempo todo para a caneta não acabar no meio da pintura. Até fiz as montanhas mais baixas para ver se gastava menos tinta. Quando fiz esse pedaço, pensei que teria ficado bem legal ter pintado as montanhas só na parte de cima. Mas eu já tinha começado, né? Então eu tinha que terminar. Felizmente minha caneta foi muito guerreira e aguentou até o fim. Por incrível que pareça, ainda tem tinta nela. Bom, gosto sempre de escolher uma frase para o ano. Dessa vez vou utilizar carimbo para escrevê-la. Essa é a minha base de acrílico e a minha almofadinha de tinta. Antes de começar, tenha certeza que o fundo está do jeito que você quer. Eu fiz alguns ajustes no meu. É a primeira vez que utilizo carimbo. Você pega a letra, coloca na base. Sim, ela gruda e desgruda facilmente, achei mágico também. Molha na almofadinha e tadã, carimba. Depois que comprei a minha base, que não é tão grande assim, descobri que o ideal é você ter a base do tamanho mais próximo ao do seu carimbo. Assim facilita na hora de carimbar. Mas como a minha é transparente e tem marcas, eu nem achei tão difícil assim. Sobre a frase que escolhi, tirei de uma música que gosto muito. É de uma minissérie de 2008 chamada Dr. Horrible Sing-Along Blog, produzida para a internet. Muitos não devem conhecer, mas é basicamente o vlog de um vilão. O ator principal é o Neil Patrick, o Barney de How I Met Your Mother. A música se chama My Eyes e é um dueto onde o Dr. Horrible canta sobre a visão dele de como o mundo está indo de mal a pior. E ao mesmo tempo temos a Penny, que podemos considerar como o par romântico dele, cantando sobre esperança e como podemos mudar o mundo ao nosso redor. Decidi escrever as palavras Harmony e Rise para dar mais destaque e deixar a composição mais leve também. Acho que a música se encaixa bastante nesse momento de dualidade que estamos vivendo. E essa frase, porque parece para mim que algum tipo de harmonia está surgindo, ascendendo, representa o que quero para 2021. Ah, pessoal, como eu achei a caneta muito marcada,
decidi passar aquarela preta por cima, assim ficou mais homogêneo o resultado. Já para o índice, eu escolhi fazer algo mais simples, apenas colando washi tapes, que são essas fitinhas autoadesivas. Dentro da estrutura do bullet, o índice é uma das partes fundamentais. Isso porque, como o objetivo é você ir anotando as coisas na ordem que forem acontecendo na sua vida e fazendo coleções conforme você vai sentindo necessidade, o índice te ajuda a encontrar essas informações depois. Além disso, normalmente a gente acaba usando uns 2 cadernos no ano, então se você precisar encontrar uma informação fica mais fácil. Confesso que no início eu não usava muito não, mas conforme fui começando a usar o bullet dentro da proposta do criador do método, eu senti falta. Bom, coloquei então as washi tapes nas laterais, recortei os cantinhos para ficarem certinhos com as folhas e escrevi índice. Tenha sempre cuidado em deixar a tinta da caneta secar antes de virar a página. Como a washi tape é um pouco plastificada, a tinta fica molhada por um bom tempo. Para minha legenda, eu quis fazer algo alegre, então decidi fazer uns desenhos de flores e umas folhinhas. O objetivo da legenda é você definir quais os símbolos você vai utilizar para se organizar, ou seja, separar suas tarefas de meras anotações. Então, se você tem prática com o bullet e já definiu seu sistema, talvez essa página não seja útil para você, mas eu gosto de manter para ter uma referência do que eu estou testando. No início de 2020, eu comecei usando o sistema de pontinhos, que é o indicado pelo autor, mas me adaptei melhor a utilizar quadradinhos para as tarefas, então como tem funcionado para mim, eu resolvi manter. Quando passei a caneta, vi que tinha esquecido o código de tarefa cancelada, então coloquei embaixo de tudo. Tem gente que gosta de riscar a tarefa quando ela é cancelada, mas isso desperta em mim lembranças da escola, onde você riscava os seus erros e ficava com um texto feioso. Para colorir as flores, eu usei a aquarela. Eu queria uma cor menos rosa, então misturei o magenta com o amarelo indiano, e eu já consegui chegar na cor salmão uma vez misturando esses dois, mas dessa vez não. Talvez eu tenha esquecido de algo no caminho. Quem sabe da próxima. Uma dica para a pintura ficar mais interessante é tentar fazer contrastes e deixar partes com mais pigmento e outras você utiliza a tinta com mais água. Assim cria um efeito de sombra, como em algumas folhas que eu fiz. Comecei a fazer os detalhes nas pétalas com a caneta e acabei exagerando um pouco com a caneta mais grossa. Não estava gostando do resultado, então decidi continuar para ver onde ia dar. Peguei uma caneta mais fina e fiz mais detalhes até atingir um resultado que me agradasse. Achei que ficou bom, e vocês? Na página ao lado, eu fiz a minha grade de referência. Primeiro numerei os pontinhos, tanto na vertical quanto na horizontal, mas eu perdi o vídeo que mostrava fazendo o restante, então vou tentar explicar um pouquinho para vocês. O objetivo dessa grade é facilitar quando você for fazer alguma coisa durante o ano, para não ter que ficar contando quantos pontinhos, espaços ou quadrados você precisa para fazer essas divisões. Tem várias formas de fazer essa grade. Para mim, faz mais sentido fazer só essas marcações. Marquei o meio da página e fiz a referência caso precise dividir a página em 2, 3 ou 4 partes, tanto na vertical quanto na horizontal. Se ainda não tiver ficado claro para vocês e quiserem mais explicações, pode deixar um comentário que eu tento ajudar ou posso colocar no próximo vídeo. Por fim, fiz o meu log futuro, que serve para a gente anotar os compromissos do ano que já sabemos que vamos ter. Além disso, como ainda não temos uma página para os meses da frente, é importante ter um lugar para a gente anotar algum compromisso que apareça e que já temos uma noção de quando vai ser. Como eu queria fazer uma pintura que eu considero mais complexa do que eu estou acostumada, e eu não sabia se ia ficar bom, desenhei no bullet só os retângulos com a marcação do tamanho das pinturas que eu ia colocar, e em outro papel, mais adequado para o uso de aquarela, com gramatura 300, fiz as pinturas. Demorei bastante para fazer cada uma, acho que umas 3 horas em cada. Mas eu faço isso porque eu gosto dessas coisas, né? Mas é claro que tem como fazer coisas bonitinhas que não gastam tanto tempo. Então, se você não tiver com muita vontade de passar tanto tempo fazendo,
sugiro colar uma washi tape mais grossa que tem algum desenho que você goste. Tem umas com paisagens que ficam muito bonitas. Já fiz isso uma vez e aí eu só colei a washi tape e fiz um contorno na fita com caneta imitando os quadrados. Deu certo! Eu quis que as duas imagens conversassem entre si, então escolhi como tema pontes. Meio estranho falar assim, né? Mas eu queria que não ficassem duas imagens bonitas, mas desconectadas. Como eu disse, não tenho muita prática, mas acho que ficou legal. Bom, peguei duas paisagens, uma com cores mais frias e outra com cores mais quentes. Para de cores frias, eu me baseei numa foto da Yume no Tsuribashi. Espero um dia poder ir nesse lugar e que esteja tão bonito quanto nessa foto. Bem, cortei as imagens ao meio e colei metade em cada página. Para colocar os meses, dividi cada página em 3. Vi na minha grade de referência que precisaria de 8 quadrados e meio para cada um. Aqui para o calendário, eu resolvi usar o carimbo. Não sei se vai ser ruim para fazer alguma marcação em cima depois, por causa da tinta da carimbeira, que eu não sei se borra. Mas qualquer coisa eu aviso vocês depois. Como o carimbo já vem com os dias de 1 a 31, eu primeiro passo a tinta no carimbo inteiro e depois, com a ajuda de um cotonete molhado em uma ponta e seco na outra, tiro a tinta dos dias que não tem no mês. Para finalizar, fiz os dias da semana com caneta e, para dar mais vida, eu dei destaque aos dias da semana com uma canetinha que remetesse à cor predominante da pintura. Já para a segunda pintura, eu me inspirei em uma que eu vi no canal Journal Away e fui atrás da imagem original, que me deu mais ideias para as cores e detalhes do meu desenho. Então não fique com medo de pegar referências diferentes. Cada pessoa vai dar o seu toque pessoal e a gente vai melhorando com o tempo. Ah, uma outra dica para o carimbo é colar um pedacinho de washi tape nele antes de molhar na carimbeira. Assim só pega tinta nos dias que você vai usar. Por hoje é isso, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no resultado? Obrigada por me acompanharem e espero vocês no próximo vídeo.